Cremador é aquelas pérolas do cinema que talvez você nem soubesse que existia. Eu não sabia desse filme até pouquíssimo tempo. Mas depois que você assiste, você simplesmente fica deslumbrado com a perturbação ou como esse filme consegue ser impiedoso de diferentes maneiras, desde lá de 1969, quando ele foi lançado. E que experiência, tá? E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre O Cremador, um filme de terror psicológico com alguns elementos dramáticos, até com as pitadinhas ali meio sádicas e ácidas de comédia também, uma produção na época da Tchecoslováquia, que eu vou trazer aqui para vocês porque que é esse filmaço, porque que ele me surpreendeu e ele também conseguiu me perturbar. E você pode assistir O Cremador agora mesmo lá no catálogo da Filmica, que me fez conhecer esse filme. Esse aqui e muitos outros em um catálogo recheado de pérolas que eu tô sempre indicando aqui para vocês. E atenção que a Filmica agora tá com um cupom especial de 30 dias grátis para você conhecer, aproveitar todos esses filmes. A hora é agora, use o cupom RCULT30, selecione o plano mensal para você ganhar esses 30 dias grátis lá na Filmica. E você pode assistir a Filmica onde você quiser, só botar aí Filmica no seu dispositivo e baixar o aplicativo. Veja aí na sua TV, no conforto da sua casa ou aonde você quiser. Tem o aplicativo instalado? Abriu e assistiu. O link da Filmica é o primeiro aqui na descrição. Já vai lá, já use o cupom RCULT30. Selecione o plano mensal para você conhecer tudo que a Filmica tem para te oferecer. Sair da caixinha para valer e aproveitar também esses 30 dias de grátis. E lembrando, toda semana tem filme novo entrando lá no catálogo, então se prepare para conhecer o melhor do cinema mundial e expandir o seu conhecimento na sétima arte lá na Filmica. Tak drazí přátelé. O Cremador segue a história de Karel, que é um cremador. Ele trabalha lá na fornalha, né, cremando as pessoas e tal. A pessoa bateu a bota, foi lá, cremou, né? E no início do filme a gente vê Karel juntamente com a sua família, a sua esposa, que é metade judia. Isso é importante para essa trama, tá? O filho de Karel, que é ali um pré-adolescente, e a sua filha, que é uma adolescente. Eles no zoológico, Karel narrando. Na verdade, Karel fala muito com a gente, fala muito ali no filme, narrando a sua própria história. São grandes monólogos ali também de Karel, na maioria das vezes. Sim, você tem diálogos, obviamente, mas tem vários monólogos, ele contando que conheceu a esposa dele no zoológico, na ala dos predadores, ali, perto da jaula do leopardo. Tudo isso parece uma grande besteira mencionar esses detalhes, tá? Ala dos predadores, leopardo, mas na verdade isso é muito importante para a trama, para o que está acontecendo, para aquele personagem e também para o que ele vai se tornar, para o que vai acontecer. Aqui a gente está falando, né? O filme é de 1969 e a gente está falando de um filme que se passa, uma história que se passa ali no início dos anos 30, mais ou menos, né? Já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial tá vindo aí, né? Você tem ali a ascensão nazista, você tem, né, o nazismo ganhando poder naquela época, né? O Karel, ele tem um colega dele que eles batalharam pela Áustria na Primeira Guerra. E aí toda a rotina de Karel, família, amigos, vai lá trabalhar como cremador e tal, ela é interrompida, entre aspas, ela é quebrada, ela ganha aí, né, novas camadas quando esse colega dele passa a querer puxar Karel pro lado de lá, né? O partido nazista, não sei o que, e ele vai falando. E Karel é uma pessoa, é um personagem interessantíssimo desde a primeira fala, desde os primeiros ângulos ali, porque ele é um cara
que ele parece ser muito doce, ele parece ser carinhoso, ele tem ali uma fala mansa, aquele cabelinho lambido, ele anda com uma escovinha, um pentinho, e vai penteando o próprio cabelo, penteia o cabelo do filho dele o tempo todo. Só que desde o início você sente que algo de errado não está certo, que a psicologia daquele personagem, a mentalidade daquele personagem, as coisas que ele fala, as risadinhas que eles soltam, não são apenas risadinhas, né? E conforme esse contexto da guerra, nazismo, não sei o que, ele indo pro lado de lá, isso vai só aflorando algo que estava dentro de Karel. E de uma maneira implacável, de uma maneira sombria, né? E essa coisa entre o psicológico e o real desse personagem também é trabalhado nesse filme de uma maneira muito lúdica, né? Então existem situações que tem alguma coisa absurda, alguma coisa meio surreal ali acontecendo em tela, que por mais que pode parecer, entre aspas, fantasioso, também tem conexão com a realidade, com a maldade, com, né, consequências de atos que ele vai tomar, o que pessoas ao redor vai tomar. Então, tudo isso agrega muito à narrativa e fala sobre esse período nefasto e fala sobre coisas ali sérias, coisas que vitimizaram tantos e tantos, né? De uma forma mais minimalista, mas não menos poderosa e intrigante. O Cremador é dirigido por Juraj Rez, que faz um trabalho fenomenal aqui. O céu não é o limite para esse cara. Eu acho que o trabalho de direção tem muita identidade. É um filme que ele não se prende a um tipo, um estereótipo de trabalho de câmera, de angulação, de enquadramento, etc, etc. Né? O Juraj, o diretor aqui, ele faz um trabalho intenso e complexo desde o início, da forma que ele vai mostrar aqueles personagens, conduzir aquela narrativa, mostrando através de recursos ali, elementos da mise-en-scène, elementos da direção, como o caos ele vai abraçando aquele personagem e ele vai aflorescendo também. Como assim, Lucas? Desde o início, por exemplo, ele filma o Karel, ele filma o protagonista muito de perto. Ele mostra os olhares, ele mostra detalhes da boca, ele mostra o cabelo, né, pra gente conhecer aquele personagem intimamente, as reações que ele tem, as atitudes, sorrisinhos, né, aquela coisa meio salafrária que ele tem ali. E como a condução disso no decorrer do filme, do decorrer das cenas, né, e dos comportamentos ali tomados por esse protagonista que aparece o tempo todo nesse filme, né, muito sobre esse cara pela perspectiva dele e pela evolução, ou melhor dizer, involução desse maluco, né? E com isso, não só o trabalho de câmera, movimentação, vai mostrar essa instabilidade toda, essa coisa meio periculosa, meio que de estado de emergência em alguns momentos, como também uma coisa que é essencial, óbvio, para todo filme, mas nesse filme aqui é grande demais, é brilhante demais, é a montagem dele. A edição de O Cremador é maravilhosa. Temos aqui muitas transições, mais uma vez, com o nosso protagonista, que ele tá conversando em uma cena, tá passando uma situação, ele vira o rosto, ele fala uma coisa e a transição já bota ele em um outro lugar, fazendo uma ligação ali com a cena anterior, mas já transportando a gente como consequência do ato anterior, como consequência da ação anterior imediatamente, sem perder tempo e de uma forma muito criativa. Essas transições são feitas de maneira diferentes, né? Até tem uns 2 ou 3 momentos que ele dá uma quebrada ali na quarta parede, ou um movimento ali do personagem, de repente. Então tudo isso, a gente tá falando de um cinema da década de 60, né, que já tem toda essa inventividade, digamos assim. Eu não vou falar que é o precursor, não vou falar que esse filme inventou isso, não estou falando isso, mas a maneira como ele usa esses artifícios é muito interessante, é muito inteligente e agrega à trama, não é gratuito, tá? E é daqueles filmes que eu fiquei completamente imerso, eu sempre tento me conectar ao máximo ao filme, mas esse aqui, ele parecia um imã me puxando toda vez, né? A trilha sonora com corais ali
É um filme também que eu achei ousado, porque é um filme que tem bastante nudez até. E estamos falando de um filme da década de 60, é final da década de 60. Já a transição para os anos 70, em que isso era muito mais comum no cinema, mas esse aqui já esbanjava isso, e como esbanjava. O trabalho do ator Rudolf Runzinski, que faz o Karel, o protagonista, é brilhante, assim, é excepcional, tá? Do início ao fim, como eu disse. É o cara quase que o tempo todo nesse filme e é o cara trazendo várias camadas. É, tipo assim, não é um personagem que ele muda muito em termos de comportamento, ou não é nesse sentido também, tá? Ele tem ali um comportamento desde o início, você olha para aquele cara, acha esquisito e tal, não sei não, esse maluco é confiável. Mas essa complexidade desde o início, ela cabe muitas coisas que são preenchidas em termos de comportamento, né, e de como esse personagem se desenvolve. E o Rudolf, o ator, né, ele faz isso de uma maneira magnética, ele faz isso de uma maneira ali que você fica intrigado com o personagem, que ele é coerente, mas ele também é imprevisível. Você vai ter ódio dele, mas ao mesmo tempo ele tem alguma coisa, entre aspas, carismática e marcante em tela. Então, realmente é um baita personagem aqui, viu? E pra finalizar, eu não poderia deixar de falar do elemento de terror desse filme, né? Às vezes você pode estar me perguntando, tá, Lucas, mas esse filme é de terror e tal? Sim, ele tem o terror psicológico, e imageticamente ele flerta, ele tem o pé lá no terror também, porque o Juraj, o diretor, ele usa elementos específicos nessa coisa meio lúdica que ele traz, e não só lúdica, elementos realistas ali também, ou como ele vai brincando, ele vai jogando. Tem uma cena num museu de cera que era pra ser uns bonecos de cera, mas você vê que não é um boneco de cera, e aquilo que já, né, negócio de boneco de cera já é meio assustador, esquisito, e ele consegue enfatizar esse grau de assustador, esse impacto aí que pode ter tanto para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo o filme, quanto para os próprios personagens ali que estão em cena também. Uma pessoa que às vezes se assusta demais e precisa sair gritando, correndo, etc. Então isso é feito de uma maneira muito singela ali, não é nada escrachado, mas é muito bem pensado, né? Muito arquitetado para cair como uma luva nessa trama. Então é isso, meus amigos, O Cremador é um filmaço, tá? Uma baita surpresa que eu pude ver lá na Fílmica, né? Ainda bem que, gente, onde você vai achar esse filme, meu amigo? Tá lá na Fílmica para você assistir. Para mim foi uma experiência excelente, tá? Eu dou uma nota 9 pro Cremador. Para mim pareceu tipo um pesadelo febril. Às vezes parecia um pesadelo, às vezes não, mas pontualmente é aquele típico filme que ele acaba sendo muito mais do que ele parece ser. Porque, como eu disse, né, ele fala daquela época. Olha a guerra vindo aí, né? Olha o lance da ideologia, olha o quanto o perigo disso ele vai inflamando, ele vai crescendo naquele personagem, naquelas tramas, e claro, né, respingando de formas diferentes que vão para além do filme também. Então, sem dúvidas, uma baita obra. Link da Fílmica aqui embaixo, claro, para você que quiser ver. E lembrando, né, 30 dias de grátis, já usa aí também o cupom. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Před vámi nevypadal jako hypochondr. Bem, Karel, que já é um cara estranho ali e tal, você vê ali um certo sorrisinho sádico ali, umas coisas, ele fala muito de família, de não sei o que, mas é aquele típico personagem que parece que ele tá falando uma coisa, mas pensando outra, parece que tem algo borbulhando dentro daquele cara. E o colega dele, né, prometendo, chamando ele lá pro lado, para se filiar ao partido nazista, não sei o que, né, e falando que ele vai participar de festas que só pode entrar ele, ó, vai levar sua mulher não. Lembrem-se, hein? Parênteses, a esposa de Karel é metade judia, né? Enfim, nisso, né, o Karel, ele passa a ser um infiltrado do lado de lá. Ele se filia, ele se entrega, ele vai, sim, com certeza ali, ele, o caminho dele estava levando ele para aquilo, né? E aí ele se infiltra em celebrações
judias, ele depois vai falar lá pros caras, né, do outro lado, fala, eles falaram isso, falaram que quer acabar com os alemães e tal. E nisso você vê o tanto que o Karel, ele é sádico, porque ele já estava mentindo, ele não ouviu nada disso. Ele não ouviu os judeus falando, era uma celebração lá, que os caras estavam cantando e tal. Ele inventou, porque agora que ele estava do lado de lá, agora que ele vestiu o manto de verdade, né, para ele queria ver os corpos se incendiarem, né, inclusive tem essa coisa do fato dele ser cremador, né, e aí a gente vê lá depois os campos de concentração nazistas, né, o que eles faziam, o que eles levavam o povo para cremar e tal. E para esse personagem, desde antes dele se filiar, ele achava que o ato de cremar as pessoas libertava as pessoas. Às vezes as pessoas eram infelizes, às vezes as pessoas fossem más ou alguma outra coisa, e aquilo estava purificando, entre aspas, aquelas pessoas, né? Então a mãozinha dele só estava querendo vestir aquela luva de qualquer jeito. E para piorar, ele vai denunciando as pessoas do convívio dele mesmo, pessoas que trabalhavam com ele. Fulaninho de tal é 1/4 judeu, ou ciclano é judeu, ou Beltrano. Para aí as pessoas, né, os nazistas vão lá, capturam, vão matar as pessoas. E nisso ele ia eliminando, e a gente vai sentindo isso no Karel, no personagem, principalmente ali da metade pro final do filme, ele se sentindo poderoso, ele se sentindo um deus da morte ali praticamente. E ele verbalizando essas coisas, né? Por exemplo, tem cenas que ele se imagina como Buda, né? Ele tem uma outra... olha só o tanto que o cara tá lunático, tá maluco também, né? Ele enxerga uma outra versão dele, como um Buda ali, falando coisas e dando aval, né? Então ele já se sentia uma entidade libertando as pessoas. Olha só como eu estou fazendo um favor aqui para esses pobres e meros mortais. E obviamente o que acontece? Para onde que isso respinga? Por muita influência ali da onde ele estava e do interior dele também, né? Para a família dele, ele passa a ficar cada vez mais repugnante com os filhos dele e com a mulher dele. Tanto é que o inevitável acontece, sim, ele janta com a mulher dele e tal, numa cena também lúdica, né? Não é uma cena óbvia, não é uma cena que, nossa, exatamente daquele jeito aconteceu. Não, mas o diretor ele faz questão de orquestrar, de fazer quase um balé ali, dele jantando, e aí o Karel vai falando com a esposa dele, vai persuadindo a esposa dele, eles vão passando aí por vários cômodos da casa, até ele levar ela para uma corda, né? Ela mesmo se bota ali, né? Bota a corda ali e sim, acaba morrendo, né? E ele faz isso com uma naturalidade, com uma leveza, porque lembrando, para ele tá fazendo um favor para a família, mas ele tá simplesmente matando a esposa dele, a família dele, como se fosse nada. Mas Karel estava feliz, estava satisfeito, estava na cara dele, nas atitudes dele. Sabe por quê? Ele se tornou diretor da fornalha lá, ele denunciou o diretor, que era judeu e tal, agora ele assumiu lá o negócio, ele era o poderosão, e a primeira cremação que ele fez como diretor foi da própria esposa. Agora Karel tem como missão arranjar pequenas coisinhas, pequenos detalhes para fazer o mesmo com quem? Com os filhos dele. Ele fala que Mili, o filho dele pré-adolescente, tem um jeito muito afeminado, né? Afinal, se a mãe também tem inclusive o colega dele fala, ele é metade, ele é 1/3 judeu. Eles usam esses dados assim pequenos, né? E tal. E eles vão falando isso, vão jogando assim absurdamente mesmo. E aí o Karel, ele mal precisava desse tipo de argumento absurdo, né? Ele chama o filho dele para passear, escolhe o melhor doce que você quiser, como se ele estivesse levando o filho dele pro corredor da morte, né? Até ele levar onde, né, o papai trabalha, lá na fornalha, lá onde o pessoal é cremado. E aí, cara, esse filme tem umas coisas, uns detalhes muito simples, mas também muito inteligentes, né? Tinha uma barra de ferro que sempre ficava ali no lugar onde o pessoal era cremado.
passou umas 2, 3 vezes no decorrer do filme. Você pensa, né, claro, em algum momento ele vai usar essa barra de ferro. E aí você acha que ele vai usar essa barra de ferro com um funcionário ou com alguma outra coisa ali que, em algum momento, mas não, ele usa contra o filho dele. Ele pega a barra de ferro e mata o próprio filho. Não demora muito até Karel fazer a mesma coisa, o mesmo modus operandi com a sua filha, né? Ele leva ela pra passear, eles vão dar um passeio ali no parque e tal. Só que a filha dele é astuta, né? Ela percebe, papai tá esquisito, pegou ali, né, mais uma vez, né, o cano, a barra de ferro ali. Quando ele foi pra cima dela, ela consegue fugir desesperadamente, com os olhos ali, com a cara completamente apavorada, com o seu próprio pai. E nisso, Karel, ele tá mais deslumbrado e também desnorteado do que nunca, né? Ele fala lá com a versão Buda dele, essa coisa de libertação, eu preciso libertar minha filhinha também. Já libertei minha mulher, já libertei, né, o meu filho. Ele até cita, né, a minha família acabava sendo a muralha que me impedia de seguir adiante. Então, né, além de tudo, ele estava tratando a própria família dele como um estorvo. E aí é muito bizarro, né? Porque no início do filme ele fala tão bem da esposa, da família, era tudo um paraíso, mas na cerne dele, no âmago dele, né, ele pensava, ele tinha nojo, ele queria outra coisa, né, e isso se parar pra pensar um pouquinho, é pesado, né. A galera nazista lá chega, fala assim, sua filha fugiu? Não se preocupe, a gente vai cuidar disso, a gente vai cuidar dela. O pessoal bota ele no carro, leva ele pras fornalhas. Agora, Karel seria um cremador, mas um cremador para os nazistas, nos campos de concentração, né? E a última cena é ele indo de carro para esses lugares, e aí ele deslumbrado, imaginando ali, né? É como se fossem templos, né? Budistas e coisa e tudo. Tipo assim, o cara tava viajando de tal maneira, né? Mas, de certa forma, existem pessoas que fazem maldade ou que abraçam certas coisas de uma forma mais crua e ali direta, e porque são daquele jeito. Existem pessoas que são deslumbradas também, né? Como Karel era. Aquilo estava dentro dele sim, mas ele estava em uma posição de poder, em uma mudança de vida, que é como ele mesmo sentia, né? Como se ele fosse Deus, um Deus da morte, né? Tem uma figura desse filme que é de uma mulher vestida toda de preto, que está posicionada ali, que eu interpreto pelo menos como a figura da morte, que está sempre ali ao redor de Karel e está sempre perseguindo ele, está sempre junto dele, desde o início do filme, no final não era diferente, né? Esse é o fim de O Cremador. Um filmaço, tá? Um filmaço. Recomendo demais pra você ver. E tá lá na Filmica pra você assistir agora mesmo. Assiste lá, mesmo você pegando um tanto de spoiler aqui, porque a experiência, né? Não há nada como a experiência do próprio filme. Aqui é uma síntese da síntese, pra gente comentar os highlights aí e algumas mensagens, tendo como reflexão do filme também. Eu acho essa abordagem de O Cremador diferente e mais íntima também, né? De toda essa questão do início da guerra, Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, tanta atrocidade ali, pela perspectiva de um cara, né? Que é um assassino, é um criminoso ali acima de qualquer coisa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do Refúgio Cult, claro, também para receber vídeos em antecipado, participar de enquete, participar de live exclusiva. Daqui a pouco tem live exclusiva de novo para os membros, são vários benefícios e ajuda também o canal. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.